Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O Leão do PC não jogou no Castelão, jogou no Presidente Vargas, campo melhor. O Castelão está complicado, eu tenho que dar uma ajeitada ali no Castelão, porque tá feia a coisa, até porque o Fortaleza joga contra o América Mineiro pela Sul-Americana, deve ser no Castelão, então tem que dar um tempo aí pro estádio, apesar também do Ceará na Série B também utilizar. Então, um campo muito castigado, tanto o Castelão quanto o Maracanã estão numa situação muito, muito complicada. Acho até que no Maracanã é pior, até que a situação do Maracanã é pior do que a do Castelão. O Maracanã é pior, mas mesmo assim, tem que se ter local para se praticar o futebol, né? E o Fortaleza precisa desse campo, porque tem time para jogar um campo com qualidade boa. Senão, não vai conseguir jogar, vai atrapalhar o seu futebol. E o Leão do PC jogou contra o Coritiba. Estão disputando campeonatos diferentes. No primeiro turno, o Fortaleza ganhou lá no Couto Pereira, do Coxa, e volta e ganha de novo, fazendo 3 gols. São situações completamente diferentes. Hoje, são realidades completamente diferentes. O Fortaleza vive um período que, com a administração, o Fortaleza está se distanciando de alguns clubes. E se continuar assim, a tendência do Fortaleza se distanciar, a realidade e os objetivos são outros. Então, joga o Fortaleza com um objetivo, com uma característica, com um pensamento, contra o Coritiba, que está tentando sobreviver, está contratando, está tentando fazer alguma coisa para tirar o pescoço da forca, tirar o pescoço da guilhotina. Então, são times que vivem momentos completamente opostos. E venceu o melhor time, o melhor grupo, a melhor estrutura no momento, que é do Fortaleza. Placar do jogo 3-1 em cima do Coritiba. Então é sobre esse jogo, se foi justo, se não foi justo, a classificação, que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Leão do PC, meu amigo torcedor do Coxa Branca, eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado compartilhado, beleza? Vamos lá, galera. Primeiro, vamos de cara aqui na classificação. Com a vitória, o Fortaleza está na 8ª colocação. Ele não está no lugar do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense estava perdendo de 2-1 para o Fluminense, mas no finalzinho com o Vitor Roque conseguiu empatar. Então o Atlético Paranaense fica na 7ª colocação com 30 pontos e o Fortaleza na 8ª com 32. A 3 pontos do G6, que é o Bragantino, que está com 35. E o Coritiba está ali com 14 pontos, com 21 pontos, 5 derrotas seguidas. O Coritiba tinha dado uma melhorada, mas voltou a cair. E nesse momento está a 7 pontos do Bahia. Bom, a sorte do Coritiba é que todo mundo que está acima dele perdeu. O Vasco perdeu, Santos perdeu, o Bahia perdeu. Então, são esses times aí que estão ali mais próximos do Coritiba. Mas mesmo assim, há 7 pontos de diferença. Para o Vasco é 2, para o Santos é 7 e para o Bahia também é 7. Dá
Matematicamente ainda dá, mas tem que melhorar muito. Essa é a verdade, tem que melhorar muito. Então, a derrota do Coritiba foi realmente horrorosa para as suas pretensões. E o Furacão vai vencendo 2 jogos no retorno, 2 vitórias, Fortaleza voltando a decolar. Mas mesmo assim, eu fico impressionado com o torcedor. O Fortaleza vem de uma crescente desde o Rogério Ceni. O Voivoda pegou e continuou a crescente. Você vê tudo que o Fortaleza já conquistou, já bateu de tabu. Fortaleza sempre agora disputando aí competições sul-americanas e competindo, não é só participando, é competindo. Nós já vimos o Fortaleza diversas vezes viver momentos difíceis. Houve momentos difíceis no Campeonato Brasileiro, de 1, 2, 3, 4 derrotas. E o Voivoda conseguir reverter. Mas tem torcedor que ainda tem o pé atrás com o Voivoda. Ainda não confia muito no trabalho do Voivoda. Eu tive o prazer de Deus me dar a visão de eu ler Voivoda sendo Voivoda. Como se o Voivoda fosse ruim. Eu vou te dar um papo. Todo mundo sabe qual é o time que eu torço. Você quer trocar de treinador? Quer trocar de treinador? A gente troca na hora. Eu não vou nem conversar. Tomo o meu e o meu time fica com o Voivoda. Quer? Porra, não reclama de barriga cheia, parceiro. Tá reclamando de barriga cheia, depois vai reclamar. Arrego, né? Então, tá aí a classificação. O jogo. Cara, o primeiro tempo, o Coxa se defendeu bem, tá? Não atacou muito, não foi muito para cima do Fortaleza, até porque sabe que se fosse para cima do Fortaleza, fosse encarar o Fortaleza de igual para igual, ia tomar um saco no primeiro tempo. Não dá para o Curitiba encarar ninguém de igual para igual. Talvez encare aí o Vasco, o América Mineiro, talvez. Mas não dá para encarar o Santos, mas não dá para encarar o Fortaleza de peito aberto. Não dá para encarar de igual para igual o Fortaleza. Então, na minha opinião, o Curitiba fez certo, se defendeu e tentou, quem sabe, ali um contra-ataque, alguma coisa assim. Mas o Fortaleza dominou o jogo desde o primeiro minuto. O Fortaleza foi dominante o primeiro tempo inteiro. O que acontece é que o Coxa estava se defendendo bem. Então estava dificultando. Apesar do domínio do Fortaleza, o Curitiba estava se defendendo bem. Lógico, o Fortaleza criou algumas oportunidades, porque estava forçando, estava marcando a saída de bola, estava criando, estava tendo oportunidade, mas o gol só sai no pênalti. E, na minha opinião, foi pênalti. O jogador do Coritiba, a bola ia para o jogador do Fortaleza, ele puxa, ele agarra, ele dá uma alavanca e tira o jogador do Fortaleza da jogada. Então, para mim, foi pênalti. Vai lá, o Lucero bate e faz 1-0. Merecido 1-0 do Fortaleza? Sim, merecido. Porque o Fortaleza tinha um domínio do jogo, tinha um domínio das ações. Apesar de não ter feito gol com a bola rolando, mas a jogada sai de uma jogada ensaiada. O pênalti sai de uma jogada ensaiada. Então, merecido o gol do Fortaleza. 1-0 de pênalti, foi lá no final do primeiro tempo, sai ali com o Lucero já aos 42 minutos. E na sequência, sai outro gol, o Lucero, já aos 49 minutos, já no finalzinho, já no término do primeiro tempo, o Fortaleza faz 2-0. E aí, eu acho que
Eu não sei se deu o tom do que foi o primeiro tempo, mas o Coritiba dá uma desconcertada, tenta ir para cima para tentar empatar, deixa aberto o sistema defensivo. Fortaleza encaixa um contra-ataque 2-0. Tentou se defendeu bem, tomou um gol de pênalti. Se abriu para tentar empatar, tomou um gol de contra-ataque. Vai para o segundo tempo. Segundo tempo, Fortaleza vai fazer um jogo ali de manutenção de resultados de 2-0, porque tem um jogo importante no meio de semana. Vai cozinhando ali o jogo, vai criando oportunidades. O Lucero, que fez uma boa partida, já tinha metido uma bola na trave. E em outra bola parada, agora uma falta do Marinho, o goleiro toma um frangaço, um frango com F maiúsculo, um frangaço por debaixo das pernas e toma 3-0. Aí, irmão, a vaquinha, a princípio, vai pro brejo. 3-0. Fora de casa, irmão, esquece. Só que a partir desse 3-0, foi mais ou menos 20 minutos, mais ou menos ali, 15 a 20 minutos do segundo tempo, o Fortaleza dá uma relaxada. Nitidamente o Fortaleza dá uma relaxada, os jogadores dão uma desconcentrada e o Coxa começa a crescer. O Coritiba começa a crescer, começa a pressionar, começa a ficar mais com a bola, começa a criar mais dificuldades para o Fortaleza, que nitidamente deu uma desconcentrada. O Vojvoda faz umas mudanças, não achei nenhuma mudança absurda. Ele coloca Pikachu, ele coloca Galhardo e coloca o Crespim. Ó, bicho, não vi nada de absurdo nas substituições que o Vojvoda fez. Pô. Nada demais. Só que o Fortaleza deu uma desconcentrada nítida. E o Coritiba aproveitou. Acabou fazendo um gol de bola parada de escanteio de cabeça. Foi mais ou menos ali, vou até dar uma olhada aqui no tempo. Foi ali 20 minutos. Foi os 23, 24 minutos do segundo tempo. Continuou melhor. O Fortaleza tentando encaixar ali um contra-ataque, mas o Fortaleza começou mais a querer defender o resultado, na verdade. Acontece um pênalti bobo, na minha opinião, porque aí é uma questão de interpretação do juiz. Vamos lá. O pênalti a favor do Fortaleza, que foi feito pelo Robson, nitidamente tem uma alavanca do braço do Robson no jogador do Fortaleza. Pênalti claro. O pênalti que o juiz deu foi no VAR dar uma olhada e foi convicto do que ele deu. Eu, sinceramente, eu não vi uma força proporcional para fazer o pênalti. Porém, o fato do Tite ter colocado o braço na frente do corpo do Robson dá margem para se marcar pênalti. Essa é a minha opinião. Eu não vi força para derrubar o Robson, mas o braço ali na frente, o Robson sentiu e se jogou. Nitidamente o Robson se jogou. Mas eu não vou culpar o árbitro. Se eu tiver que culpar alguém, eu vou culpar o Tite. Porque nitidamente a intenção dele de colocar o braço ali é que ele sentiu que o Robson poderia chegar na bola. Então o braço dele, apesar de não ter tido força, foi um braço para tentar travar. Então, não acho, sinceramente, que o árbitro errou tanto assim. O Pedro pode achar que errou. Eu, sinceramente, não achei que errou tanto assim. Ele foi com a convicção de que ele entendeu que o braço ali foi com a intenção de bloquear o Robson. Não houve força. Concordo. Mas, sinceramente, eu também acho que o braço que o Tite colocou ali foi de bloqueio, apesar de não ter tido força. O Robson bate muito mal e perde o pênalti. E aí, dá uma desanimada, porque se faz o 2, se faz o 3-2, o Coxa ia aumentar a pressão, ia para cima. Ia ser um Deus nos acuda no final do jogo. Ia ser. O Fortaleza ia tomar um sufoco. Ia passar por pressão, por quê? Porque o Fortaleza deu uma desconcentrada. Não é certo isso, não é normal. Mas acontece, você com 3-0 em casa, dá uma certa relaxada. Essa relaxada poderia ter custado caro. Eu não achei que o time do Fortaleza
teve essa queda por causa das substituições, não, desculpa, não foi. Foi uma queda de psicológico, porque o jogador 3x0, irmão, ganhamos. Acabou o jogo, 3x0 em casa, eles não viram. Mas futebol a gente já viu acontecer de tudo. Então, cara, justa a vitória. Achei justo o Coxa fazer pelo menos um gol, porque no segundo tempo o Coxa foi organizado, se organizou. No primeiro tempo, o Coxa não estava desorganizado, só não estava atacando, mas estava se defendendo bem. Acabou tomando 2x0 no primeiro tempo, porque tomou um gol de pênalti, depois deu uma desorganizada, tentou ir para frente de qualquer maneira, tomou o contra-ataque, mas foi organizado boa parte do jogo. O que aconteceu é que o Fortaleza é melhor, foi dominante no primeiro tempo, mereceu ganhar, independente de como saiu o primeiro gol, porque, como eu disse, o primeiro gol sai de uma jogada ensaiada do Fortaleza que acontece o pênalti. E no segundo tempo, o Coritiba foi mais para dentro, tentou atacar mais, chutou mais, não em direção ao gol, mas chutou mais. Teve infelicidade do goleiro de ter tomado um frango, né? Que, de repente, se não toma aquele frango e o Coxa faz 2-1, poderia ter ocasionado uma pressão maior, poderia ter sido um outro tipo de jogo no segundo tempo, mas você colocando isso tudo dentro de um conjunto, cara, não foi injusto a vitória do Fortaleza. Então, tá aí a minha análise. Parabéns ao Leão do PC, parabéns ao Voivoda, parabéns à torcida e ao Coxa. É o que o jogador do Coxa falou. Se a gente não acreditar, quem é que vai acreditar? Irmão, tem que tentar. Matematicamente ainda dá pro Coxa, mas tem que fazer uma sequência aí. O Coxa tem que entender que os times que estão na frente dele estão tropeçando. Ele tem que tentar ganhar o jogo e fazer uma sequência. Nada está perdido. Está difícil, mas não está perdido. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!